no ar o programa Bíblia Aberta. Seja bem-vindo a mais um programa do estudo aprofundado da Palavra de Deus. O seu espaço que aqui tem para poder aprofundar estas verdades bíblicas que são importantes para a sua própria vida. Há um texto na Bíblia, no Salmo 119, 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E é isso que queremos que esta palavra de Deus seja aqui, neste lugar, neste Bíblia Aberta, que ela possa ser uma luz que nos possa esclarecer no nosso caminho e possa fazer luz no conhecimento, muitas vezes desvirtuado, da palavra de Deus. Já sabe, pode assistir ao nosso programa de várias formas, pode ser através da televisão, no canal 186 da Mel, poderá fazê-lo também através da YouTube do Novo Tempo Portugal, ou ainda, se preferir rádio, através da Rádio RCS em 91.2 FM da Grande Lisboa. Seja qual for o método que escolha, o importante é estarmos juntos. Estamos a estudar, ao longo desta temporada, o tema o amor e a justiça de Deus. Este tema que é essencial para a nossa fé. E no programa de hoje nós vamos falar de como ser agradáveis a Deus. Como é que nós podemos ser agradáveis a Deus. E mais, vamos poder falar um pouquinho sobre que valor o ser humano tem para Deus. O pecado degrada ao ser humano, mas Deus dá ao ser humano um valor incalculável. Este valor que fez com que Deus enviasse o seu Filho Jesus a este mundo para nos salvar, para remir esta humanidade que tinha caído. E por isso mostra o valor que cada um de nós tem para Deus. E este programa é particularmente importante, sobretudo para as pessoas que, com autoestima baixa, muitas vezes acham que não têm valor, ou olhar-se ao espelho, acham que nunca poderão ser nada na vida. Hoje vamos falar que tu, eu, meu querido amigo, temos muito valor para Deus. E para nos ajudar neste propósito, temos aqui connosco o nosso painel residente, a pastora Hortelinda, pastor Pedro Esteves, bem-vindos. Obrigado. E também temos connosco Ruben Santos, pastor, teólogo e estudante destas matérias bíblicas e, sobretudo, que gosta muito de partilhar com as pessoas estas matérias da Bíblia. Obrigado, Ruben, pela tua presença. Olá a todos. Muito bem. Como eu disse, Hortelinda, este é um tema muito importante, sobretudo para as pessoas que têm a autoestima baixa e que muitas vezes se sentem desvalorizadas na sociedade, às vezes até dentro da própria família. E nós vamos falar aqui de uma parábola, que é chamada a parábola do filho pródigo, que nos vai mostrar que esse terrível engano de olharmos para nós mesmos e acharmos que não temos valor, que nós temos que esvair, ou este engano tem que ser esvaído. Então diz-me, por favor, segundo esta parábola, qual é que é o grande tema desta parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo é certamente a parábola mais universalmente conhecida de Jesus. Nós sabemos que Jesus não quis ensinar através de conceitos, mas ele preferiu as imagens, as parábolas, porque o conceito provoca o argumento, a defesa, enquanto que a parábola realmente leva a pessoa a identificar-se com distância, ver a lição e realmente não criar resistência. Podemos dizer que um terço do ensino de Jesus veio até nós através de parábolas. E dentro dessas parábolas, a parábola do filho pródigo tem um papel preponderante. Ela é a maior das parábolas, como que eu queria dizer, que ela veicula a mensagem essencial do Evangelho. Aliás, no tempo da patrística, dizia-se que a parábola do filho pródigo era o Evangelho dentro do Evangelho. E foi Karl Barth que a considerou mesmo a pedra mestra de todo o ensino evangélico. Portanto, é uma parábola que Jesus conta com uma intenção de ensinar qualquer coisa, como tu dizias há pouco, que vai fazer o ser humano pensar sobre si próprio e sobre o seu próprio valor. Possivelmente haverá alguém que nunca ouviu falar na parábola do filho pródigo, e eu gostaria apenas de rapidamente dizer a história de um pai que tem 2 filhos e que está pensando que os seus filhos são felizes com ele, mas vai passar por uma surpresa grande, porque, sobretudo, o filho mais novo pede-lhe a sua herança, porque ele quer partir e procurar a sua felicidade noutros lugares e noutras situações. Então o pai dá-lhe a herança e o filho parte contente, vai à descoberta do mundo, fazer a sua própria experiência.
E a experiência do mundo tem aspectos positivos e tem muitos negativos, mais negativos do que positivos. E este filho vai fazer a experiência de gastar, de ter, de desfrutar, de viver todas as experiências a fundo, mas ele vai consumir os seus bens, a sua herança, e vai consumir-se a si próprio também. Gasta tudo, desperdiça tudo. E depois chega um momento em que ele não tem mais nada, não é? Não tem nada, não tem trabalho, não tem que comer, e o único trabalho que encontra é um trabalho terrivelmente humilhante, que é pastorear porcos, não é? E mesmo pastoreando os porcos, há um momento em que ele não tem nada a comer e até deseja comer as bolotas do que os porcos se alimentam. Isso era humilhante, porque naquela altura, e para um judeu, não é? Os porcos, eles são muito Em puros, meio não é? judeu é um animal imundo, não é? Guardar ovelhas é diferente de guardar porcos. E então este filho, no meio do seu desespero, da sua terrível humilhação, ele lembra-se da casa do pai. Ele lembra-se da casa do pai, e é interessante que a memória que ele tem do pai é de alguém que o poderá acolher, que o poderá perdoar e que o poderá realmente aceitar. E ele toma essa decisão. Ele diz, irei para meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Toma-me como um dos teus jornaleiros. Portanto, podemos dizer que esta parábola, no fundo, podemos contá-la de muitos aspectos. Podemos contá-la do ponto de vista do pai, do ponto de vista até do filho que volta, não é? Do arrependimento. Há um segundo filho, que é o mais velho, não é verdade? Também poderíamos falar só sobre isso, não é? Vamos ver apenas alguns aspectos. É esse aspecto, sobretudo, do amor do pai. Porque o pai está realmente esperando que o filho volte. E quando o filho volta, o pai recebe-o de braços abertos, sem nenhuma condição. É isto que é interessante. O amor deste pai é um amor incondicional. Ele faz tábua rasa sobre o comportamento do filho, sobre tudo o que ele fez, e ele recebe-o realmente de braços abertos. Podemos dizer que esta parábola é a terceira e última de uma trilogia que fala das parábolas dos perdidos, não é? É a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho perdido. Ou seja, Jesus apresenta nestas três parábolas, portanto, toda a panóplia de possibilidades ou de maneiras de estar perdido, não é? O ser humano pode estar perdido de maneira inconsciente, nem sabe, nem se apercebe, não está nem aí, e é como a dracma, tem que ser procurado, não é? O ser humano pode estar perdido, saber que está perdido, saber que não está bem, que certamente há algo mais que ele não sabe, que ele desejaria, mas não sabe como chegar lá. E temos aí a ovelha, não é? Que o pastor vai buscar, porque ela não pode vir. E temos esta parábola do filho pródigo, que realmente culmina em que é um homem que está perdido de maneira consciente. Ele está perdido, ele sabe que está perdido, ele sabe o caminho de volta. Então, nós podemos dizer que, tal como uma peça musical, esta parábola tem três movimentos, não é? Tem o primeiro movimento, que é o amado, três particípios passados. O verbo amar, ele é amado, este filho é amado, ele não toma consciência disso. O segundo movimento é que ele está perdido, ele perde-se. E o terceiro movimento é que ele é achado. Então acho fantástico, porque nós podemos dizer que esta parábola resume em si só todo o dilema do ser humano que é amado por Deus, mas que está perdido e que Deus quer realmente achar. Gostava de ver, só rapidamente, partilhar convosco, três características deste pai, porque eu penso que esta parábola não deveria chamar-se a parábola do filho pródigo, mas a parábola do pai amante, porque na realidade é o pai que sobressai aqui como a personagem mais importante e aquela sobre quem mais podemos aprender e sobretudo que nos orienta nesse aspecto que tu disseste, o valor que nós temos para Deus. Então, o valor que nós temos para Deus é visto na primeira característica deste pai. E a primeira característica deste pai é que ele respeita a liberdade do seu filho. Este pai ama o seu filho, deseja ter o seu filho consigo, sabe que o melhor lugar para o seu filho é junto dele, não é? Mas ele quer ter com o seu filho uma relação de amor. Ele sabe que essa relação só pode existir
O filho só o pode amar se for livre. Este pai sabe que só podemos amar se for possível escolher não amar. Então ele dá-lhe inteira liberdade. O pai não só lhe dá a liberdade, ele proporciona, facilita o exercício dessa liberdade ao dar ao filho a herança a que ele não tinha direito. Não é? O filho menor ou só se herda quando os pais morrem. O pai ainda estava vivo e bem vivo, mas o pai dá-lhe a herança para que ele possa exercer a sua liberdade. Esta é a primeira característica de amor deste pai para com ele. Ele não é um pai possessivo, não quer o filho para si próprio, ele quer que o filho possa ser quem o filho realmente quer ser. Claro que ele deseja que o filho queira ser o que ele sabe que é melhor, mas ele dá-lhe essa liberdade. Portanto, este respeito manifesta-se ao não pedir ao filho para ficar. Ele nunca pede ao filho para ficar. Ao não ir atrás do filho para voltar e ao não tentar convencer o filho que ele está errado. Este pai dá total liberdade a este filho. Este pai sabe que o amor propõe-se. Não se impõe. O amor que se impõe deixa de ser amor. A segunda característica deste pai, que está ligada a esta, e que é a base desta também, é realmente o amor. Apesar de dar esta liberdade, não quer dizer que ele se desinteresse. Muitas vezes damos a liberdade e ele faça a sua vida e há um corte mesmo no interesse. Não, este pai continua à espera do seu filho. Este pai permanece amante e expectante. Este pai está atento. E quando nós lemos a parábola, não é o filho que vê o pai, em primeiro lugar, é o pai que, espreitando certamente cada dia o horizonte, um dia ele vê aparecer uma silhueta que ele distingue como sendo o seu filho. E ele corre ao seu filho e ele abraça-o, não é? Ele corre para ele, extravasa o seu amor, saltando-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos, ignorando completamente o discurso que o filho tinha bem preparado, não é? Desejando, unicamente contente por o filho vir. Isto é o amor do pai. E a terceira característica é a confiança. Este pai sabia que tinha dado o melhor ao seu filho, o máximo ao seu filho. Então, ele confiava noutra herança que ele tinha dado ao filho. Não a de bens materiais, mas a herança deste amor. Ele sabia que um dia este amor se apresentaria ao filho realmente como o melhor bem que ele podia ter e que o faria voltar. O amor venceu, não é? O amor venceu. Do filho, só dizer isto, há 3 atitudes com as quais nós podemos aprender. É a atitude do engodado, ele está engodado com o que está fora da casa do pai, está iludido, é a fase do iludido. Depois podemos dizer que é a fase do frustrado. Finalmente, aquilo não dá tanto prazer. E depois é a fase da humildade e do arrependimento. É a fase da volta. E é isso que Deus espera de todos nós. Falaste aí nas três parábolas, não é? A dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. Todas elas acabam como uma festa. Exatamente, não é? O pai, quando recebe o filho, nem sequer ouve o seu discurso de pedido de perdão, manda-o vestir com roupas e adornos de festa, não é? Porque este filho, como ele diz, estava perdido e foi achado. Amém. Estava morto e reviveu. Muito bem. E essa é a alegria do pai. Excelente. Mas nesta história temos aqui, Pedro, também uma outra reação, que é a reação do filho mais velho, que achava que aquela questão do mérito, não é? A questão de recompensa, ou seja, o filho como saiu de casa e fez toda aquela vida fora de casa, que não teria direito à herança. Podes-nos contar um pouquinho sobre esta reação deste filho mais velho? Sim, podemos nos centrar aqui um pouco nessa dimensão final da história, porque há muitos ensinamentos. Creio que aqui talvez valha a pena ler. Eu próprio vou ler aqui, estamos em Lucas no capítulo 15, eu vou ler a parte final da história, que é a partir do versículo 25. Diz então que o filho mais velho estava no campo e quando veio, chegou perto da casa, ouviu música e danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse-lhe, veio o teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele, o irmão mais velho, indignou-se e não queria entrar. Saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas ele respondeu ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho,
que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E então o pai respondeu-lhe: filho, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-me-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Que maravilha, não é? É a vontade que me dá é dizer isso. Que história magnífica, que tão bem escrita, que ilustração fabulosa. Há um conjunto vastíssimo de ensinamentos só nesta porção em relação ao filho que eu acho que vale a pena nos centrarmos um pouco. Talvez a primeira delas é uma espécie de tensão que esta história evidencia com um facto, vamos dizer, há uma certa ironia mesmo, que é: o filho mais velho ficou com o pai durante todo este tempo e não conhece o pai. Como se ele também tivesse perdido, parece, não é? Perdido dentro da casa. É isso, mas o que me parece ser a evidência maior desta história é que o filho está perdido porque não conhece o pai. Na verdade, é como se fossem estranhos dentro da mesma casa. Coisa, aliás, que nós conseguimos entender bem, porque sabemos que existem muitos contextos, por exemplo, familiares, ainda hoje, onde pessoas que habitam a mesma casa, mas é como se fossem estranhas. Pode ser um marido e uma mulher que convivem, têm intimidade, mas são como estranhos, ou até por vezes filhos e pais. Esta história ilustra muito bem este conceito de uma estranheza, apesar da partilha do mesmo ambiente. Porque é que podemos dizer que há então uma certa tensão, que é o filho que se revoltou, ou que foi embora, que abandonou, tudo o que quisermos dizer, quando se encontrou naquela situação que a Hortelina aqui descrevia, quando ele pensou, ok, agora que saída eu tenho, ele pensa no pai e reconhece as características no pai suficientes para perceber o que é que vai acontecer. Por isso ele volta. Logo podemos dizer que nós temos um filho que está dentro de casa, nunca saiu de casa, aparentemente está a cumprir tudo o que é suposto um bom filho fazer, mas não conhece o pai. E temos um filho que é o filho revoltado, o filho rebelde, o filho que vai embora, mas que na hora certa conhece o pai. Por isso é que creio que o elemento central, quando introduzimos a dimensão do filho mais velho, é o facto de ele nunca ter compreendido o quê? A natureza do seu pai. O coração do seu pai. E quando nós, obviamente, trazemos esta parábola ilustrativa para a realidade da nossa relação com Deus, que é isso que está aqui a ser ilustrado, e o plano da salvação estabelecido por Deus, nós ficamos a perceber que o que Deus procura são pessoas que o conheçam. Eu conecto, portanto, esta realidade com uma célebre frase de Jesus que afirmou que, precisamente no momento vamos dizer, da consumação da salvação, vai haver pessoas que vão voltar-se para Jesus na sua vinda, é esse o contexto, lembro de Mateus 25, e vão dizer-lhe: mas, Senhor, nós andámos aqui a fazer coisas em teu nome, no fundo fomos pessoas da fé ou até da religião. E Jesus diz: meus amigos, eu não vos conheço. Mesmo que eles digam Senhor, Senhor. Ou seja, estamos a falar de pessoas que têm, portanto, uma prática religiosa, usam o jargão religioso, que está representado nessa história pela expressão Senhor, Senhor. Seria o mesmo que dizer, nós podemos ir às igrejas, cantar hinos, eu sei lá o que é que podemos fazer, cumprir rituais, vamos dizer, ou formalidades religiosas, mas podemos não conhecer o Deus da religião. Isso temos um exemplo no jovem rico. Não é? O jovem rico que fazia tudo desde a sua mocidade, mas que não conhecia realmente Jesus. Aí está outra história perfeita para ilustrar este sentido que eu estou a tentar trazer no fundo à nossa reflexão, que o que Deus procura em nós é o quê? Esta é que é a grande questão, que esta história nos coloca. Esta história não é um incentivo a nós sermos rebeldes e voltarmos as costas a Deus porque um dia vai tudo correr bem. A história não é um incentivo, porque a história mostra que o filho que fez isso andou na desgraça, a vida dele foi péssima. Portanto, não é um incentivo a fazer podia isso. Nunca se ter arrependido. As coisas podiam ter corrido ao ponto, mas ele ter morrido de fome, por exemplo. Não é? Ou então ter corrido bem e ele ficar com o dinheiro e nunca voltar para os braços do pai. Então, a história, em vez de ser um incentivo a experimentarmos a experiência do filho pródigo, a história, na verdade, é um incentivo a dizer assim: o que tu precisas é de conhecer o teu pai.
Se não conheceres o teu pai, tu podes estar dentro de casa de costas voltadas. E o que nós encontramos na conclusão desta história são dois homens que estão na mesma casa, mas de costas voltadas. É por isso que aquela parte do diálogo é extremamente rica, quando o pai fala com o filho e diz-lhe, na verdade, mas Tudo é teu. eu sempre estive aqui e tudo aqui é teu. O que quer dizer que este rapaz, na verdade, como ilustração, significa alguém que esteve perto das bênçãos do pai sem nunca ter desfrutado delas. E isto é uma chamada de atenção brutal para o facto de que muitas vezes nós podemos estar, mais uma vez digo, no domínio da fé sem desfrutar das bênçãos da fé. É nesse sentido, eu vou terminar, que esta história obviamente é um alerta sobre as questões do legalismo, da autossuficiência espiritual. Porque, na verdade, o que este filho vai dizer e trazer como argumentação é: eu estive aqui sempre a cumprir os teus mandamentos. Portanto, eu tentei fazer tudo o que era necessário. E da alienação religiosa, porque ele se contentou em estar só em casa do pai, mas nunca se apropriou daquilo que fazia a riqueza da casa do pai. Tal e qual. É exatamente isso. Logo, nós temos alguém que foi incapaz de desfrutar das bênçãos e da realidade que o companheirismo com Deus nos proporciona, e, ao contrário disso, foi incapaz, na verdade, de experimentar dois valores essenciais para a fé cristã, que é a compaixão para com o outro que está perdido. Portanto, temos aqui um homem que é um homem da religião, mas que não tem compaixão para com o perdido e que é incapaz de se alegrar. E talvez aqui esteja uma nota interessante, que se a religião, a prática religiosa cristã, nos impossibilitar de sermos pessoas capazes de experimentar a alegria, que aqui está representada na ideia de festa, ele não vai à festa. Ele diz: eu não quero a festa. Só que no diálogozinho entre o pai percebemos que, na verdade, ele também nunca teve nenhuma festa, porque ele diz: nem um cabrito nunca aqui comemos. O que quer dizer que ele também nunca fez nenhuma festa. Como esta festa significa a alegria da salvação, podemos dizer que o facto dele não ir comer o bezerro, nem ter comido nenhum cabrito, diz-nos o quê? Que ele nunca desfrutou da festa espiritual, de nenhuma forma, de alegria. O cristão não é mais cristão por ser austero e carrancudo. O verdadeiro cristão vive uma festa. Se pode manifestar de várias formas, é uma alegria profunda. E há parte, desculpa, Paulo, há a parte de ele não se alegrar por estar junto do pai. Também não se alegrou porque o seu irmão voltou a encontrar-se com o pai e faz uma espécie de bullying espiritual. Sim. Que às vezes acontece nas congregações cristãs, quando algum irmão volta para o redil, volta para o rebanho, parece que ficamos incomodados com o regresso de alguém que esteve a comer bolotas, utilizando as metáforas da parábola. E gostamos de levantar o dedinho: bem te avisámos, não é? Uma ideia de uma revanche espiritual. Sim. E o contraste do pai, não é? Que é precisamente o contrário. Está de braços abertos para receber esse seu filho que quer voltar, não é? Isso representa Deus, que apesar de nós podermos ter caído fundo no poço, podemos ter andado pelas agruras desta vida, podemos ter descido mais baixo ou ter feito o que fizemos no passado, se nós voltarmos para Deus, Ele está de braços abertos para nos receber. E isso é realmente uma mensagem maravilhosa. Para introduzir aqui agora uma pergunta para o Ruben, também falar um pouquinho na sequência desta questão, desta reação do irmão mais velho, de que não recebeu o irmão mais novo, não é? Que devia ter compaixão por ele, devia se alegrar com ele. Nós vamos ler aqui um texto que me parece muito interessante, no livro de Sofonias. Não é um livro muito conhecido, mas é um livro muito interessante. Sofonias, este profeta que escreve assim nesta forma, no capítulo 3, verso 17. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Eu acho este texto extraordinário, não é? Deus está no meio do seu povo, Deus regozija-se pela salvação do seu povo. Como é que esta alegria divina, Ruben, pela salvação de cada pessoa, deve influenciar a nossa visão até para com o outro? Tal como o filho mais velho devia ter tido uma visão diferente, como é que deve ser a nossa visão para com o outro? Sim, nós devemos aprender muito com este texto. E como tu disseste, às vezes nós passamos por alto alguns livros da Bíblia
e há muita informação em livros que porventura nós não estudamos mais a fundo, e Sofonias é um deles. E este texto aqui de Sofonias 3,17 tem vários detalhes que nós podíamos aqui trabalhar, mas pode-nos ensinar bastante na forma como Deus aceita aqueles que são pródigos, que são filhos pródigos, e também devia ser um exemplo para nós, para percebermos como é que deveríamos também atuar nas mesmas condições. Isto basicamente o contexto desta profecia é Sofonias que escreve, e ele diz, basicamente, dá uma profecia a favor da filha de Sião. Ele também usa a expressão a filha de Jerusalém, que é uma metáfora para o povo de Deus, não é? Para toda a descendência de Eva, basicamente, o povo de Deus. E ele diz que Deus está no meio de ti. E isto é muito interessante quanto à postura de Deus em relação à humanidade, porque às vezes parece e podemos entender que Deus é um Deus ausente, que é um Deus que não se importa, e aqui Sofonias está a dizer, não, Deus não é um Deus ausente, Deus está no meio de ti. E quer também estar no meio de ti. E isto é interessante porque esta postura divina acontece desde sempre. Antes da queda, porque até vemos aquele texto que diz ou é implícito que Deus, na viração do dia, costumava vir ter com a humanidade. Quando entra o pecado nesta terra, não deixa de ser diferente. Aliás, esse texto já é pós-pecado, mesmo que seja implícito que acontecia antes. Vemos também que a expressão onde estás faz parte claramente de Deus querer estar no meio neste caso do seu povo, Adão e Eva. Quando Deus pede a Moisés que se construa um tabernáculo, a própria ideia de tabernáculo é para que Deus possa habitar no meio do povo, o tabernacular, não é esse verbo. Jesus Cristo é Deus no meio da humanidade, literalmente. Emmanuel, Deus connosco. E a própria segunda vinda de Cristo é Deus a querer estar também no meio de nós. E então vemos aqui este aspecto que é essencial para percebermos que Deus preocupa-se connosco, com crentes e com descrentes. Deus quer estar no meio de nós, Deus quer ser o centro também das nossas vidas, e há ali outros detalhes que falam num Deus poderoso. E quando nós ouvimos falar de poder, parece que isso afasta-nos, porque é alguém poderoso, alguém que quer impor as suas leis, a sua vontade, mas essa palavra poderoso está associada a outra palavra, que é, na minha versão diz, poderoso para salvar. Ou seja, Deus usa a sua força para a redenção, Deus usa a sua força para salvamento daqueles que se deixam salvar por Ele. E nós conhecemos um texto que é quase o resumo, a mensagem nuclear de toda a Bíblia, que é João 3,16, mas esquecemos do versículo a seguir, que diz precisamente isto que estamos agora a abordar, de que Deus não quer condenar. E Jesus veio para salvar, não para condenar. E isto é um aspecto importante, mesmo no contexto das pessoas que às vezes se afastam da vontade de Deus, ou que nunca conheceram, inclusive, a vontade de Deus. Depois fala da alegria. Diz o texto que Deus se deleitará em ti com alegria. O que quer dizer, quando há uma reconciliação de Deus para com o ser humano, existe alegria no reino dos céus. E nós poderíamos aprender muito com este aspecto. Deus alegra-se quando existe uma reconciliação de Deus para com a humanidade. Fala aqui no amor, diz que calar-se-á por seu amor, porque isto é num contexto que está ligado a um juízo, então falar aqui do calar-se no sentido de não continuar com o juízo que tinha acontecido antes com o povo de Israel, e volta a frisar, regozijar-se-á em ti com júbilo. O que quer dizer que Deus é um Deus de proximidade, é um Deus de relação, é um Deus que se alegra com a nossa felicidade, e a nossa maior felicidade é ter uma relação com Ele. E aqui a questão é, como é que nós vamos responder a esta forma de Deus atuar?
Será que vamos ser diferentes da forma como Deus atua com as pessoas? Ou vamos realmente aprender com Deus e perceber que todos os indivíduos têm dignidade, todas as pessoas estão, ou melhor, Deus pode atuar com qualquer pessoa e por mais que se tenham afastado, podem voltar para Deus, e aquilo que Deus mais anseia é que as pessoas se possam voltar para Ele, porque Ele é um Deus de reconciliação, Ele é um Deus de contacto, de relação, e é um Deus que quer estar no meio de nós. Assim como Deus recebe de braços abertos, nós também devíamos Como receber vimos com o pai da parábola. Muito bem. Muito bem, estamos a continuar neste tema, que é um tema muito interessante. Eu tenho aqui alguns textos bíblicos, Hortelinda, que vou ler, para depois dar a próxima pergunta, pode ser? Sim. Então, temos aqui três textos do Antigo Testamento. O primeiro encontra-se no livro de Isaías, no capítulo 43. Sabem que Isaías, eu gosto muito de Isaías, é um dos meus livros preferidos da Bíblia. E no capítulo 43, verso 4, Isaías tem aqui uma mensagem que eu acho que é maravilhosa. Isaías 43, verso 4, que diz: visto que fostes precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não é? Esta passagem que diz: visto que foste precioso aos meus olhos. Dei tudo por ti. Dei tudo por ti. Isto é lindo, não é? Depois temos no livro de Salmos, Salmo 149, verso 4, que diz: porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará aos santos com a salvação. Isto também é muito interessante, não é? O Senhor se agrada do seu povo e dará aos seus santos a salvação. E depois em Provérbios, capítulo 15, versos 8 e 9, o Salomão vai dizer o seguinte, Provérbios, capítulo 15, versos 8 e 9, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho dos ímpios é abominável ao Senhor, mas os que seguem a justiça, Ele ama. Não é? Estes textos revelam como Deus se alegra com o povo, sim, especialmente naqueles que praticam e oram retamente. Como é que nós podemos entender o conceito de Deus, que é, por um lado, infinito e omnipotente, portanto, um Deus poderoso, e, por outro lado, um Deus que se aproxima, um Deus que está perto do ser humano? Como é que nós podemos considerar estas duas questões? O texto que leste, ou que leu o Ruben, é um texto fabuloso, aquele texto de Sofonias, não é? Em que Deus eclata, estala de alegria, Exulta, não é? exulta, enfim, não há palavras para descrever a intensidade da alegria de Deus. Porque é que Deus sente isso por nós, pelos seres humanos? Esta semana eu li uma frase sobre o valor dos seres humanos, que dizia assim: nós somos meros seres humanos, borrões efêmeros de protoplasma. Como seria possível que pudéssemos importar tanto ao ente supremo e onipotente que de nada necessita? Como é que é possível Deus regozijar-se nestes seres? Eu penso que nós temos... é aí que está o nosso problema. O nosso problema está na concepção que temos sobre nós mesmos, que depois projetamos sobre a concepção que temos de Deus. Então, ainda que o ser humano seja um ser pecador, condenado à morte e que não pode fazer nada para a sua redenção, ele é um ser valiosíssimo aos olhos de Deus. Tem um valor tão importante, tão grande, que Deus deu o seu Filho, e nós não podemos nunca esquecer isto, não é? O valor de cada ser humano vemos-lo na cruz do Calvário. Deus, somos realmente, não sei, enfim, estes borrões efêmeros de protoplasma, quer dizer, eu penso que não somos realmente isto. Nós somos seres que Deus criou com uma qualidade, com um objetivo, com um destino, com um propósito, que levou Deus a dar o seu Filho para nos recuperar. E quando nos recupera, Deus tem esta intensidade de alegria, de emoção, de qualquer coisa de fantástico. É o que todos estes textos pretendem dizer. Quando Deus diz: dei os homens por ti, as nações por ti, quer dizer, eu dei tudo por ti. Porquê? Porque tu és importante para mim. Ora, tudo isso Deus achou que valia a pena. Cada um de nós que está aqui, cada ser humano que nos está a ver e a ouvir,
valeu a pena para Deus. Nenhum de nós é um projeto falido. Nenhum de nós é um projeto falido. Nenhum de nós é qualquer coisa sem valor. Temos um valor para Deus absoluto. Para Deus. De maneira que Deus pôde realmente fazer o que Ele fez por nós, que é qualquer coisa que nós não podemos nem imaginar. Eu não daria a minha filha por ninguém. Deus deu o seu filho por cada um de nós. Não é? Não poderemos compreender isso, só na eternidade é que iremos penetrando, portanto, esse mistério. Mas esta alegria intensa de Deus, que nós às vezes pensamos que não, que Deus não é assim. Deus é severo, Deus é austero, Deus representa a lei, a correção, aquele que ensina, mas temos dificuldade em ver em Deus alguém que tem emoções profundas, não é? Ora, quando nós aceitamos Deus, quando aceitamos o seu amor, quando deixamos que Ele realize em nós esse projeto pelo qual Ele nos trouxe à existência, que é um projeto imenso, que nós nem podemos ver agora o que ele é. Diz-nos a palavra de Deus que Deus se alegra, Deus se gloria, portanto, com essa nossa descoberta do seu amor e essa nossa adesão a Ele. Portanto, o Deus da Bíblia não é de maneira nenhuma um Deus que se apresente como alguém de indiferente, de intocável, totalmente protegido de sentimentos, protegendo-se, não é? Não esqueçamos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós hoje sabemos, pelo estudo da psicologia, quão importantes são as emoções na nossa existência, na nossa formação, na nossa identidade, no nosso comportamento, nas nossas decisões, não é? Como diz António Damasio, assinto, logo existo. Ao contrário de Descartes, que dizia penso, logo existo. Ele disse sinto, logo existo. Realmente são as emoções, os sentimentos que nos dão a nossa verdadeira identidade e uma percepção do mundo muito mais real. Ora, se Deus nos criou à sua imagem e semelhança, Deus terá tudo isto de uma maneira muito mais intensa, muito mais profunda, muito mais abarcante. Essa ideia de que um Deus que está no céu, nesse lugar longínquo, mas que desceu à humanidade para ter um encontro connosco. E que sente. Isso é incrível. É um Deus que sente, que se alegra. Portanto, é um Deus... As nossas emoções traduzem de maneira muito pálida as emoções de Deus, porque tu perguntávamos se Deus se emociona, porque é que Ele tem esta alegria, não é? Portanto, as nossas emoções, por vezes são tão intensas, traduzem palidamente a intensidade deste amor de Deus. Portanto, Deus tem emoções, Ele sente a alegria, sente também a tristeza. Eu gosto muito de um texto que encontramos em Deuteronômio, em que diz que na história do povo de Israel, Deus que acompanha o povo de Israel diz que em toda a angústia deles foi ele angustiado. E o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da eternidade. Ou seja, Deus estava com o seu povo. Quando o povo se angustiava, Deus não ficava impassível e sereno. Deus angustiava-se. Não pelo motivo que angustiava o povo. O povo angustiava-se porque não podia ver além do seu nariz e porque não tinha confiança. Mas Deus angustiava-se pela angústia deles. Deus sofria por eles sofrerem, mesmo se Deus tinha a solução para esse sofrimento. Não é? Vemos isso muito bem em Jesus, junto à tumba de Lázaro. Jesus vai ressuscitar Lázaro. Ele sabe que vai ressuscitar. Ele sabe que vai dizer Lázaro, sai para fora. Mas antes, Jesus chora com as irmãs de Lázaro. Ele tinha já a solução. Ele ia ressuscitá-lo. Não valia a pena elas chorarem. Mas elas ainda não tinham visto essa solução. E choraram. E Jesus chorou com elas. Não acham isto magnífico? Sim. Portanto, Deus está connosco de uma maneira tão intensa, tão ligada, que Ele vive as nossas emoções. Alegra-se connosco, entristece-se connosco, mesmo que Ele saiba que isto é passageiro. É passageiro para Deus, também o é para nós, mas Deus toma-nos a sério em cada momento do nosso percurso.
Se estamos tristes, Ele está triste. Se estamos alegres, Ele alegra-se com a nossa alegria, com os nossos sentimentos. E acho isto fabuloso. Portanto, é um Deus de rosto humano, não é um Deus indiferente. E Ele pede que nós sigamos o seu exemplo, porque Ele disse: alegrai-vos com os que se alegram, não é? E chorai com os que choram. Quer que façamos o mesmo, não é verdade? Exatamente. Ele quer que nós sigamos o seu exemplo para com os outros que estão à nossa volta, não é? E nós vamos introduzir agora aqui uma imagem, que é uma imagem muito interessante, que é a imagem de pedras vivas. Pedro, antes de dar a palavra, eu vou ler só um texto de Pedro, 1 de Pedro, por acaso também é o apóstolo Pedro, não é? Temos aqui um Pedro connosco. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2 a 4, e depois então falaremos um pouquinho sobre estas pedras vivas. E diz assim: chegando-vos para ele, pedra viva, e está a falar de Jesus, não é? Reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. E depois completa dizendo: por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, quem nela crer não será confundido. Pedro, esta imagem de pedras vivas ilustra a transformação e o propósito que foi dado aos crentes. Como é que a obra mediadora de Cristo e o conceito de oferecer sacrifícios espirituais nos ajudam a entender o papel dos crentes e da construção do reino de Deus neste mundo? É interessante essa pergunta e este contexto geral que estamos aqui a comentar desde a tua introdução há pouco, que foi bastante interessante a colocar a ênfase de toda a reflexão que estamos a fazer aqui neste conceito global de que nós temos muito valor. E esse valor é-nos dado pelo nosso Criador. E o valor que nós temos está diretamente conectado com o facto de que aquele que nos criou nos desejou, nos pensou, nos mantém. Se Ele é o ser com mais valor que existe, o valor que Ele nos aporta, nos concede, é isso que nos dá verdadeiramente valor. Aliás, podemos dizer que este contexto, estes vários textos que estamos a analisar aqui, nos apontam num sentido de que a fé, a teologia, a mensagem cristã, profundamente evangélica, portanto, que está sedimentada no Evangelho, é verdadeiramente a mensagem, não tentando aqui desprezar nenhuma crença ou convicção que as pessoas tenham, mas não haverá, eu acredito profundamente nisso, nenhuma outra mensagem, cosmovisão, estrutura que possa trazer verdadeiro sentido e valor ao ser humano como esta, que radica na ideia de que Deus é quem nos concede valor. E neste caso é Deus como Pai, como vimos na história do Filho Pródigo, como este ser que tem sentimentos a nosso respeito. Agora, este texto e esta estrutura metafórica que temos aqui de que somos pedras vivas e que somos parte da construção de alguma coisa de muito valor, é uma outra forma, se quisermos até uma outra abordagem, precisamente a este conceito de valor que nós temos. Neste caso, podemos dizer que o apóstolo Pedro ajuda a construir a ideia de que nós temos valor na medida em que somos parte de um projeto que é coletivo, vamos dizer assim. É um projeto que está acima do valor individual. E neste sentido, talvez a afirmação geral, depois ainda tomarei aqui uns minutos só a tentar dar mais alguns exemplos, é de que a nossa vida também tem propósito não apenas no isolamento do nosso valor intrínseco. Nós temos propósito no sentido em que fazemos parte da construção de um reino. Aquilo a que Jesus, obviamente, designou como o reino de Deus, e nós somos construtores desse reino. Somos pedras desse reino. E, claro, o apóstolo Pedro aqui vai usar esta metáfora de que, na verdade, existe uma casa espiritual, um templo que está a ser construído, e nós somos pedras e aportamos um valor único. Ela é a pedra de esquina, é a pedra principal. Não é? É isso. E então, o primeiro elemento que fundamenta esta ideia de o valor que nós temos ao serviço de algo que é maior do que nós próprios, é que o apóstolo começa a dizer que Jesus é a pedra viva e depois diz nós também somos. Portanto, é interessante porque o que ele faz é atribui-nos a nós o mesmo título que primeiro atribui a Jesus. Ele é a pedra viva, nós também somos. Portanto, somos, em certo sentido, continuadores
dessa obra que Jesus está a completar. É interessante que nós sabemos que o apóstolo, na carta aos Hebreus, explora muito todo aquele conceito do sacerdócio de Jesus e que há uma obra que Jesus está a realizar no céu. Mais uma vez, sempre em linha com este grande tema, essa obra, a obra sacerdotal de Jesus, é uma obra a favor dos seres humanos. Que podemos dizer que é uma ideia, é como um fio de ouro que conecta toda a história da salvação. Que é a ideia de que Deus está a trabalhar, a fazer algo, e tudo o que Deus está a fazer é a nosso favor. Por isso a ideia de que Jesus está no santuário e intercede e tem um ministério é essencialmente uma demonstração de que Jesus continua ativo em nosso favor. Por isso é que a obra de intercessão e de mediação de Jesus é uma obra que é uma continuação da sua obra na terra. Por isso é que ele aqui veio, viveu, morreu, derramou o seu sangue e depois, claro, toda a linguagem, aquela linguagem de santuário que é transferida agora para o céu, é a ideia de que agora Jesus ministra, como diz o apóstolo aos Hebreus, ele ministra com o seu próprio sangue. Toda essa ideia de Jesus estar a ministrar, ele está a fazer alguma coisa para nós, a nosso favor. Reforça essa ideia de que nós temos um valor extraordinário. E Jesus está e continua empenhado nesse valor. Quando eu entendo, a conclusão prática é esta, me parece. Quando eu entendo esta lógica, este esforço, usando aqui um antropomorfismo, não é? Que não se aplica a Deus, ele não se esforça como se fosse uma coisa que lhe dá trabalho, mas é o esforço no sentido em que Deus está fortemente envolvido nesse projeto. Esse investimento. É um investimento de Deus. O que é que isso nos mostra? Que nós somos cooperadores de Deus nesse esforço. É nesse sentido que nós fazemos sacrifícios espirituais por uma razão, porque os nossos sacrifícios juntam-se ao sacrifício de Cristo. Não é um sacrifício, a expressão sacrifícios espirituais não tem um sentido, aquele sentido primário da expressão de sacrifício, que eu tenho que fazer um esforço qualquer porque me é exigido. É, eu junto-me ao sacrifício de Cristo. Identifico-me. Para que seja possível criar uma obra que realmente dignifique quem Deus é e o que nós podemos ser como seus filhos. Muito bem. Obrigado, Pedro. Já vimos então que Deus nos dá valor quando nos criou, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O único ser criado a essa imagem e semelhança, não é? Deus criou com as suas próprias mãos, enquanto nos animais e tudo que Deus criou, Deus falou e tudo apareceu. Aqui ele teve uma preocupação em moldar o ser humano com as suas próprias mãos. Aí mostra essa obra-prima de Deus e esse valor que nós temos, mas também na cruz, como a Hortelinda falava, e agora na intercessão e no trabalho de Jesus no santuário, que também mostra esse valor. E agora, Ruben, para introduzir aqui uma história que é a cura do endemoniado, eu não a vou ler porque ela é muito longa, mas nesta história ressaltam aqui algumas coisas. O primeiro é que Jesus vai dizer a este homem: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Eu acho isto muito interessante. Mas depois o homem, o próprio pai deste filho que está endemoniado, vai dizer: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Como é que, no meio das dúvidas e incertezas que muitas vezes nós temos, como é que Deus pode agir e como é que é a visão de Deus sobre nós nesse aspecto de, muitas vezes, dessas crenças duvidosas ou das dúvidas que nós possamos ter? Sim, muito rapidamente nós temos aqui um episódio real que acontece depois da transfiguração de Jesus, em que Jesus volta com alguns dos seus discípulos para junto dos outros discípulos que estavam à espera, estavam a ter um debate com os fariseus, e é neste contexto que aparece este homem que, aflito e em sofrimento, pede ajuda a Jesus para que pudesse curar o seu filho, que tinha problemas espirituais, obviamente, e a família estava certamente a passar por dificuldades nesse aspecto. Aparentemente, ao que tudo indica, os discípulos não conseguiram ajudar esta família, e ele pede a Jesus que o possa fazer, e Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Gosto muito dessa expressão. E parece que tudo é realmente possível ao que crê, mas esta possibilidade só existe mediante a intervenção divina, obviamente. Mas aqui a crença é algo muito importante, porque o pai diz: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E é a partir daqui que Deus pode trabalhar. O que quer dizer que, independentemente de eu ter uma fé gigante ou não,
Aquilo que abre espaço para que Deus possa trabalhar na vida de alguém é precisamente a predisposição que nós temos para que Deus o possa fazer nas E nossas a vidas. permissão que lhe damos para ele atuar. Porque e eu posso pensar que tenho uma fé muito grande e a partir daqui a minha fé esvai-se porque o orgulho já tomou conta de mim. Enquanto este homem que é marcado pela sua história de vida, e isto podemos já fazer a ponto para os nossos ouvintes e as pessoas também que nos estão a ver, todos nós temos a nossa história de vida. Às vezes ficamos até um pouco zangados, frustrados com experiências religiosas que tivemos no passado e podemos até ter uma incredulidade que está associada a todo o nosso passado. Mas aquilo que Jesus pede é que nós estejamos disponíveis para que Ele possa trabalhar nos nossos corações. E a sinceridade para Deus é mais importante do que ter aquela fé perfeita que às vezes almejamos. E nós devemos, obviamente, ter esta fé perfeita, devemos pedir a Deus que nos aumente a nossa fé, mas Deus acolhe aqueles que demonstram a genuinidade, que demonstram a autenticidade e aqueles que estão dispostos para que Deus possa realmente trabalhar. Agora, a cada um de nós e as pessoas que nos estão a ouvir vão até Deus como estão, da forma como estão, porque o importante para um recomeço de relação com Cristo é precisamente estarmos dispostos e predispostos para que Deus possa transformar as nossas vidas É que e atuar. trabalhar com as nossas fraquezas, dúvidas, incredulidades, é a especialidade de Deus. Sem dúvida. A arte permanente de Deus, desde do Éden, é trabalhar com as nossas fraquezas. Porque com as nossas forças, se fosse possível ele trabalhar com as nossas forças, ele não vai longe com as nossas forças. Nós estamos sempre a tropeçar rapidamente. Portanto, Deus trabalha a partir da nossa fraqueza. Nós temos às vezes um pensamento equivocado sobre o que é fé. Porque nós achamos que a fé é nos méritos. Há pouco falávamos nisso, não é? É aquilo que eu faço. E o jovem rico tinha esse problema. Senhor, mas eu faço tudo isto, não é? Eu compro tudo, compro todos os requisitos. Só que quando Jesus diz, vem e segue-me, ele não o fez, não é? Porque havia alguma coisa que ainda o afastava, ou que era uma barreira, que era um impedimento a que ele pudesse seguir Jesus. E muitas vezes nós temos uma fé baseada naquilo que é os méritos. Eu faço, eu recebo, não é? E, como o Pedro dizia há pouco, é muito importante a fé baseada no conhecimento de Deus, nesse relacionamento com Deus. Por isso é que ele diz, o apóstolo João, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Cristo a quem enviaste. Portanto, este conhecimento experimental, vivencial, de relacionamento, tal como o pai e o filho tiveram esse Por relacionamento. isso é que João, o mesmo que disse isso, quando escrevia na sua carta, que é um dos meus textos favoritos na Bíblia, é quando ele diz, o que nós vimos e ouvimos e tocamos é disso que falamos, que é uma ideia de como nós conhecemos, conseguimos dizer alguma coisa. Nós ainda queríamos fazer aqui uma síntese, mas temos muito pouco tempo, mas vamos pedir a alguém, vamos pedir à Hortelinda. Hortelinda, podes nos deixar só uma mensagem final lá para casa? Esta questão da fé que falava realmente o Ruben é muito importante, porque nós pensamos muitas vezes que para ter fé precisamos de saber certas coisas, de fazer certas coisas, mas a fé é algo muito simples. A fé é simplesmente dizer sim a Deus. E a partir do momento em que nós dizemos sim a Deus, Deus fará todas as coisas, como estava a dizer o Pedro, não é? Deus não exige que eu creia naquilo que possivelmente eu não sou capaz de crer. Deus não exige aquilo que nós não somos capazes. Deus apenas exige o nosso sim. Queres estar comigo? Queres que eu resolva os teus problemas? Queres aceitar-me? É este sim inicial a partir do qual Deus então pode construir todas as coisas. Foi o sim de Abraão. Deus disse, deixa tudo e vem. E Abraão não sabia, não percebia, mas Abraão disse, sim. Eu vou. E Abraão foi. Não sabia para onde ia. E é este sim que realmente marca o nosso nascimento espiritual, porque é a partir daí que Deus pode agir. Muito obrigado a todos, foi muito bom, foi muito enriquecedor e acredito que todos nós aqui beneficiamos. Temos aqui este manual, há um versículo bíblico que diz, eis que estou à porta e bato. É Cristo que fala e diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. E Deus quer entrar na tua casa hoje.
e pode fazê-lo através desta revista especial. Este é um manual muito importante para Deus poder estar dentro do teu lar e poder ajudar-te a compreender mais sobre estas questões da fé. Este é um manual que fala sobre a volta de Jesus, que fala sobre o amor de Deus, estes temas que estamos aqui a tratar. Por isso, não hesitem, enviem uma mensagem para o 933 93 9291, 933 93 9291 e peçam gratuitamente esta revista. Ela ser-vos-á entregue na vossa casa. Que Deus o abençoe grandemente. Espero que ao sair deste cantinho do estudo da Bíblia possa sair com a certeza de que é valoroso para Deus, que é especial para Deus, que Deus o ama, e acredito que Deus tem um plano muito importante para a sua vida. Que o Senhor o abençoe e não se esqueça, no próximo episódio temos um encontro marcado. Até lá, fique bem e fique com a Bíblia sempre aberta.